Oi, gente! Acabou a luz aqui em casa, só consegui entrar agora. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso estudo dos 50 anos, né? Alguém leu? Alguém leu o capítulo 3? Leu, Góis? Verinha tá escondendo aí a cara. Não leu? Ah, não acredito. Você me deixou na mão hoje. Não acredito nisso. Como diz os mineiros. Não acredito. Ai, ai. Olha só, vou refrescar sua memória, então, tá? Eu vou lembrar, com certeza. Não, como eu falei, essa semana foi realmente, principalmente os 2 últimos dias, não deu para fazer absolutamente. Eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar. Então, esse capítulo 3 da segunda parte é quando a Célia sai de casa, né? Ela aconteceu tudo aquilo que ela teve que sair com o bebê e ela cai no mundo, né? Cai na estrada só naquela fé, naquela confiança que Jesus vai amparar ela, né? E esse capítulo, eu me lembro que a primeira vez que eu li, gente, eu chorava sem parar, assim, eram lágrimas e lágrimas que escorriam, porque é o momento em que ela encontra uma família que a acolhe, né, que dá abrigo para ela ali por 2 semanas, e aí essa senhora, que eram cristãos, e essa senhora fala assim, não, meu filho, ele vai te levar até onde que ela queria ir, para Naples, né, ela falou que ela tinha parentes lá, que ela precisava sair de Roma. E aí ela sai em viagem com o filho, e o filho tenta algo com ela, né, algo com um abuso, algo assim, e ela recebe uma inspiração para escapar dele em determinado momento ali da viagem. Depois ela se esconde aí numa gruta, vê o cunhado, né? E o cunhado finge que não conhece ela, mas se sente compadecido dentro, porque ele tinha um coração bom, ele tenta até dar dinheiro para ela e ela não aceita, e ela, acho que cai a ficha dela ali, né? Que realmente ela é dada como morta, enfim. Ela fica sabendo também da notícia da morte da avó, do falecimento da avó, o que toca ela muito. E depois, na gruta, ela sonha ver o avô, né? Ela não sonha, não, ela vê o avô vem ao encontro dela, e esse momento é o momento que eu falei para vocês que eu chorei muito, que é quando ele meio que explica para ela, né, o que é, tipo, consola ela, fala muito de Jesus, fala da força, fala do filho, né, da criança, quem era, né, explica um pouco das provas, fala que a mãe não teve culpa, e meio que consola ela, porque até então estava tudo uma incógnita na cabeça dela, ela só estava seguindo aquele ímpeto, aquele instinto de proteger a família. E ele fala do sacrifício, e ele fala de Jesus, e principalmente que ela não vai estar só, que os recursos vão chegar, que é para ela ser forte. Então, assim, é uma grande lição ali para a gente, né, de persistência, de resiliência, de paciência, mas de fé, né, minha gente? Porque ali realmente precisou de uma fé, de um tamanho, de não sei o que a gente, no primeiro obstáculozinho, a gente cai, né? A gente já duvida, a gente já arranca cabelo. Mais cedo eu estava falando com a Luísa hoje, ela até pediu desculpa, né? Porque ela tá de mudança, que ela não ia conseguir vir. E eu brinco, né? Sempre que eu falo assim, quando o negócio aperta pro meu lado, eu tenho as minhas DR, né? Com Deus, assim, que as minhas... Vamos discutir relação, né? Lá as minhas conversas, assim, com Deus e nos meus questionamentos, mas, assim, quando a coisa aperta por coisas tão simples, né? E aí, de novo, né? Na segunda-feira, ouvindo essas histórias e pensando, a gente fala assim, nossa, os meus problemas são minúsculos, né? E ainda eu tenho tão pouca fé, né? Ainda fraquejo tanto, ainda reclamo tanto, ainda questiono tanto, não tenho, sabe, paciência para esperar, né? As coisas acontecerem, às vezes a gente quer acelerar as coisas, e a Célia é naquela fé cega, assim, literalmente de se entregar para Jesus naquele momento com uma criança que não era filho dela, tipo, carregando um fardo que ela não precisaria carregar e confiando, né, que os recursos, e conforme ela ia nessa jornada, as pessoas realmente iam aparecendo, dava alimento, dava abrigo,
ela não passou fome, nem nada disso, assim, não chegou ao extremo, né? Sim, passou dificuldades, mas esse pedaço, assim, foi muito... A lição maior para mim é essa, assim, sabe? Dessa fé que eu me encontro ainda muito longe, infelizmente, ainda de ter, sabe? Que realmente são esses exemplos que a gente precisa olhar, assim, pelo menos para mim foi... Lembrou agora, Góis? Não, eu lembrava desse capítulo e quando você falou, eu não concordo muito com a fé cega, porque era uma fé enorme. Exato. Não é fé cega, não, desculpa. Mas ela realmente, tudo isso, ela confiava no dia seguinte. Em determinado momento, ela teve medo, ela teve, né, suspeita de que podia não dar certo. Ela teve, porque ela reencarnou para justamente uma tarefa muito difícil, porque ela veio ajudar as pessoas, ela veio ajudar. E aí, ela, quando como é que chama, o Ciro, né? Quando o Ciro estava nas últimas lá, ele fez ela prometer que ela iria, acontecesse que fosse, que ela se apegasse à vida, porque ela estava já se deixando levar, ela estava se enfraquecendo. Então, aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes da nossa, do nosso estudo, o meio interfere muito no nosso comportamento, porque a gente é humano, né? Então, cada vez que a gente reencarna, nossa, não é fácil, não. E é legal quando a gente se apega e não quer ir embora, não larga do osso, né? Essa parte é mais legal, né? Porque a gente acha que lá vai morrer e não sei o quê. Tem um mundo esperando, um mundo sem dor, um mundo melhor para a gente, né? Mas a gente está aqui e tem que ficar se segurando aí, né? E ela teve um momento de fraqueza dela, mas eu lembro bem né, dessa parte que o cunhado, com a comitiva dele, ele chamou ela chamou ele pelo nome, todo mundo ficou surpreso lá, ele falou, sempre tem umas loucas no mundo, tentou ainda, né? Mas ela realmente ficou firme lá, na caverna, úmida, sem nada para o filho, quer dizer, para o menino, né? Eu lembro, sim, dessa passagem, ela é comovente mesmo. Tem... desculpa. Não, pode falar, não fala. Eu só queria falar sobre essa questão da fé, né? Porque a gente, às vezes... Eu não lembro quem falou comigo disso há muito tempo atrás, né? Porque tem a impressão de que o espírito, quando ele adquire essa fé, que é raciocinada, né? Que é através realmente do conhecimento e da prática do conhecimento, né? Porque você vai construindo essa fé, né? Ela não surge, né? Dá a impressão de que os espíritos ficam sem sentimento, né? Porque simplesmente eu tenho fé em Deus, portanto eu anulo meus sentimentos porque eu tenho fé em Deus. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Senão a gente não teria a lei do amor, né? Então é óbvio que o meio vai influenciar, da mesma forma que... Eu lembro que... mas os espíritos superiores sentem tristeza, né? Claro que eles sentem. Eles têm fé que Deus está nos guiando, mas não por isso que eles não vão, né, sentir o drama, né, que a gente está passando, né, o próprio sofrimento também que a gente está passando, da mesma forma que eles se alegram. Mas eu acho que, nesse ponto, o exemplo que me veio na cabeça enquanto o Luiz estava falando era da Alcione. Quando o mentor dela avisa ela que, olha, você está voltando para lá, né? Então você sabe que o meio, né, vai influenciar suas decisões. E não só o meio, mas os espíritos que você está reencarnando com são espíritos dos quais você tem muita esperança de que evolua e você pode acabar sendo dragada por isso, né? Então você tem que ficar mais vigilante do que você está aqui. Então realmente essa fé ela é importante, mas ao mesmo tempo ela precisa ser exercitada, né? Por isso que eu acho que ela, daí só para concluir, por isso que eu acho que ela não realmente também ela é raciocinada exatamente por isso, porque você precisa exercitar ela a todo instante, não é porque você adquiriu que você já sabe. Eu acho que é isso. Exatamente. Eu vou abrir os slides aqui, compartilhar a tela.
Para a gente dar início, então, agora no estudo propriamente dito do nosso lar. E hoje a gente vai estudar do capítulo 38 a 35 a 38, né? A gente vai falar, então, sobre o encontro singular, né? O sonho de André Luiz, a prelação da ministra Miranda, né? E o caso Tobias. Então, esse capítulo que fala do encontro, né? Quantas vezes, né, que conta aquela parte, né, da história que André Luiz reencontra uma pessoa no momento que eles estavam voltando lá do umbral, né, os trabalhadores, e André Luiz reencontra uma pessoa que o seu pai prejudicou enquanto encarnado, né, na visão dele, e ele, naquela época, também não tinha muito conhecimento, achou que o pai estava sendo justo, né, em cobrar aquela dívida e tal, e ele ficou com muita vergonha, né, na hora que encontrou o companheiro. E então, assim, isso remete, né, toda vez que eu leio esse capítulo eu lembro disso, né, quantas vezes eu, né, não ofendi alguém, não julguei alguém, às vezes essa pessoa nem sabe, mas eu posso ter feito uma maledicência, uma fofoca, posso ter falado, feito alguma coisa, e de repente a gente encontra com essa pessoa, depois de amadurecer, saber a verdade, fica com a consciência, né, com a nossa própria consciência, às vezes a pessoa nem sabe, mas a nossa consciência nos acusa, né, esse comportamento. E aqui achei muito bonito, né, porque já começa falando exatamente sobre essa questão da caridade, né, nesse capítulo, que vai refletir muito sobre esse encontro. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? Então, Jesus já dizia: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né, que Jesus esperava de nós, né? Espera de cada um de nós. E aqui nesse capítulo acontece justamente um exemplo disso, né? Que a gente pode verificar vivido por esses dois personagens, né? André Luiz e esse companheiro, né? Que acontece... André Luiz, depois que se deparou com essa situação, ele ficou extremamente constrangido. E aí o amigo lá entendeu, né, que ele estava constrangido, não quis tocar em nenhum assunto. E aí André Luiz retorna e ele sente assim uma necessidade muito grande de conversar com Narcisa a respeito desse sentimento que ele estava sentindo, né, de vergonha, de culpa, e que ele não conseguiu pedir desculpas, né, para esse companheiro, apesar disso estar na cabeça dele e ele não conseguir verbalizar isso. E Narcisa diz para ele o seguinte, né, toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito. Que ele estava assim, na dúvida se ele ia lá falar com esse companheiro, procurá-lo, né, para expressar aquilo que ele estava sentindo, para pedir desculpa que na hora oportuna ele deixou passar, ele não sabia como agir, e a Narcisa fala isso para ele, né? Então, quantas vezes a gente se vê nessa situação na nossa vida, né? Se a gente for refletir se vê numa oportunidade, às vezes, de reparar alguma falta que fizemos, seja com alguém muito próximo, né, da nossa família, ou com alguém fora, e a gente perde essa oportunidade, né? Porque ficamos na dúvida se devemos ou não pedir, se vai ser a coisa certa a fazer, cutucar naquela ferida de novo, ou o que quer que seja, né? E aqui a gente tem essa fala de Narcisa que é muito bonita, né? Que quando a gente tá pensando no bem, tá desejando o bem, né? Que Jesus vai nos conduzir, né, ao êxito, né, nessa empreitada.
E ela ainda continua e ela diz o seguinte: empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam honra legítima para a alma. Recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Então, quantas vezes, né, a gente não pensa no benefício que vamos ter, né? Aí por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por achar o que os outros vão pensar, da gente reconhecer um erro ou de ir procurar essa pessoa e a gente deixa passar batido, né? Essas circunstâncias. Eu perdi várias oportunidades de fazer isso e não fiz. Por vergonha, por orgulho, por vaidade, em coisas até pequenas, mínimas, dentro da minha própria família, por exemplo. E a gente não para pensar, né? O quanto que quando a gente realmente tem esse ímpeto de se reconciliar e de conversar e de falar, isso traz para a gente até paz, né? Então, traz aquele alívio, aquela consciência de que, nossa, eu tentei, né? Eu fiz a minha parte. E muito bonito isso que a Narcisa fala, porque realmente a reconciliação é um tesouro. Porque a gente entende que isso são faltas, né, da nossa moral, porque se houve uma briga, se houve uma discussão, se houve um julgamento, se aconteceu algo de errado nesse relacionamento, se a gente feriu alguém ou fizemos um mal ao outro, seja esse mal um dano físico, um dano material ou um dano moral, a gente sabe que isso vai ficar na nossa conta, né? Isso é computado. Então, uma hora nós vamos ter que reparar, né, essa conta, nós vamos ter que pagar essa conta de alguma maneira, né? E aí, se a gente tem a oportunidade de reparar aqui ainda, né, com essa pessoa, adquirindo essa consciência, isso traz para o nosso espírito uma paz de espírito, literalmente, né, que a gente sente. As poucas oportunidades que eu tive para fazer isso me trouxe, assim, libertação, né? Porque perdoar a gente se liberta mesmo, né? Realmente. E a célebre passagem de Jesus, né? Que já nos ensina isso há tanto tempo, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, né? A gente não precisa espalhar para o mundo inteiro isso, né? Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde, né? Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E é tão difícil a gente fazer isso, né? É muito difícil, porque a primeira reação nossa, na maioria das vezes, é de nos sentirmos ofendidos, né? De repelir aquela pessoa, ou então, quando alguém nos faz algo, a gente também, por orgulho, por vaidade, também não quer perdoar aquela pessoa, né? E essa passagem até essa semana eu estava falando sobre isso com a minha mãe, né? Reconciliai-vos com o vosso adversário, o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. E a gente pode entender isso, né, com as nossas reencarnações. E aqui eu estava brincando com a minha mãe essa semana sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, eu não quero repetir essa prova, né? Quero passar nessa prova com relação a essas diferenças, a essas dificuldades. Essa semana a gente falou sobre a família, né? A importância que é dentro do núcleo familiar, principalmente, que é onde a gente encontra muito dessas intrigas, né? Dessas brigas, dessas diferenças, porque a gente sabe a razão de estarmos ali. Então, para a gente estar atento, né? E aqui André Luiz realmente ele está num processo tão grande assim dessa busca, dessa melhoria dele, que ele já automaticamente, a própria consciência dele, quando ele encontrou com esse companheiro, ele já sentiu esse ímpeto, e depois ele foi encorajado por Narcisa, e aí a gente consegue perceber assim a humildade dele, né, quando ele vai procurar o companheiro e se desculpa, e quando ele chega para pedir, o companheiro não tira satisfação, muito pelo contrário, né,
o abraça, o agradece, diz que depois quer ir com ele visitar o pai. Enfim, André Luiz sente realmente um grande alívio, uma alegria muito grande de poder abraçar esse companheiro e se reconciliar, né, com ele, com a sua consciência. Então, assim, é um capítulo que traz várias reflexões para a gente nesse sentido, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, vocês podem abrir o microfone, tá? Eu não estou vendo vocês, mas pode abrir. Se vocês levantarem a mãozinha, às vezes eu não vejo. Aí depois pode falar, Luiz. Não, é que o caso do Silveira, que era devedor lá para o pai dele, né, tal, aquela história. E tem um outro livro chamado O Mundo que Eu Vivo, né, de Silveira Sampaio, por psicografia, né, de Silveira Sampaio, e é através de Zíbia Gasparetto. E ele conta uma série de experiências. Uma delas é que ele revê no mundo espiritual um professor dele que o grupo lá, olha que mal, quer dizer, era maldade, mas depois acabou nem sendo mais. Mas um grupo lá da classe resolveu aproximar, escrever carta de um para outro, de um professor para uma outra professora, os dois solteiros, tal, tímidos, e não é que marcaram até encontro, tudo, passado um tempo, sumiram, né? E aí eles acharam que por causa disso, né, dessa brincadeira aí, acabaram indo embora, né, os dois professores. Passa o tempo, ele adulto, desencarna e vai, quem que ele encontra no plano espiritual? O tal do professor, né? E aí o professor tratou ele muito bem e tal, e ele cheio de vergonha, né? Entrou no assunto aí, eu falei, não, vocês fizeram um favor muito grande, porque a gente se aproximou, se casou, é que teve uma oportunidade numa outra cidade, a gente se mudou, não, fica tranquilo. Mas ele levou com ele aquele sentimento, aquela culpa, né, de ter feito coisa errada, né? E André Luiz também, né, essa sensação de que tomando até as dores do pai dele, né? Então, não adianta. É bom a gente pôr as barbas de molho, porque a gente vai reencontrar com muita gente ainda, sejam amigos, sejam não tão amigos, sejam inimigos, sejam aqueles que a gente aprontou, enfim, é melhor que a gente ande na linha mesmo, né? Esse livro, nesse ponto, tanto um quanto o outro, ele nos lembra disso, que o mundo é pequeno, né? No que diz respeito, assim, a essa família espiritual, né? Era esse quando você falou, eu lembrei disso. Mas é coincidência até que esse personagem né, que Chama Silvério, tá vendo? Silveira, né? E Silveira ou Silvério? Não, é Silveira. Silvério é alguma coisa assim. E o nome do autor espiritual do outro livro é Silveira Sampaio também. Você falou muito isso. Então é parecido. Realmente, isso é fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Ai, ai. O sonho, né, que é o nosso próximo capítulo aqui, é quando André Luiz sonha, né? E aí ele tinha terminado o trabalho, né, e foi para o seu momento aí de repouso, e ele estava sentindo mesmo, né, a necessidade, né, do descanso, porque havia sido ali um momento importante para ele de trabalho ali nas câmeras de retificação naquele dia, e de fato ele sentia essa necessidade do sono. Narcisa então foi e preparou o leito para ele, e recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Então, mais uma evolução que a gente vê aí, né, no André Luiz, trabalhando, e a gratidão, né, o tanto que ele realmente ali, naquele momento de trabalho intenso, que foi requisitado horas extras, que foi requisitado mãos extras, e que ele realmente pôde se sentir útil, aliviando a dor do outro, e trabalhando sem pensar em prestígio, sem pensar em medicina, sem pensar em reconhecimento, né? E é tão bom, né, quando a gente finaliza o nosso dia e faz a nossa prece sincera e agradece a Deus, né, pela bênção da gente ser útil, da gente poder estar fazendo algo de bom, né, nessa vida. E no caso ele estava no plano espiritual, né,
mas não deixa de ser sublime, né? Porque ele estava realmente sentindo isso do fundo do coração, e é muito visível a transformação que a gente vai vendo dele, né, ao longo dos capítulos, e os ensinamentos que ele traz para nós de reflexão, né? E aí acontece um fenômeno com ele, né, do sono, que ele vai ao encontro da mãe, né? Então, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra, e ele descreve, né, para nós isso. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmeras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de tempo e espaço eram exatas. Aí aqui, né, fiquei me perguntando, eu não sei, Luiz, se você sabe algo sobre isso, mas que é um pouco diferente da gente aqui. Será? Porque quando a gente sonha e tem essas noções aqui no plano físico, não tenho muito essa noção de tempo e espaço exato como ele está relatando aqui, né? É a emancipação da alma, não é algo assim que a gente já estudou? Então... A gente está muito próximo da realidade nossa aqui de encarnado, né? Como desencarnado, certamente que a gente pode se desdobrar ainda, né? Em dormir, e aí o espírito vai para alcançar lugares mais elevados, né? Porque não é assim. É como a gente, do encarnado, não consegue acesso a determinados lugares. Aí a gente se desprende do corpo, né? Se emancipa e consegue ir em determinados lugares. Mas também tem limite. Então, para ir para lugares mais ainda elevados, deve ter esse, entre aspas, esse refino, né? Perispiritual, espiritual. Eu sinceramente, eu não tenho total conhecimento, não tenho conhecimento mais profundo para que eu possa dizer, mas que eu sei que a gente se desdobra, mesmo em espírito, sim. E aí aqui, lá no Livro dos Espíritos, na 76, né, o Kardec pergunta para os espíritos, né, durante o sono, a alma repousa como corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam seus laços que prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né, que é um pouco isso que você falou, né, Luiz? E no caso aqui, André Luiz, ele vai ao encontro da mãe dele, e a mãe dele fala coisas muito bonitas para ele, com relação ao valor do trabalho, né, que ela estava orgulhosa dele, fala um pouco olha, o peso que a gente coloca, né, lá do bônus hora, comparado com a medida, né, que Deus realmente vai medir o nosso esforço, daquilo que a gente realmente aproveita, né, daquilo que a gente realmente é. Então, assim, ela fala coisas muito bonitas para ele nesse capítulo, e que deixa ele, assim, extremamente feliz por reencontrar com ela, deixa ele muito satisfeito de estar com ela, né, porque ele teve breves momentos, e ela diz para ele que estaria sempre ali. Então, realmente, ele ficou muito, muito feliz. E durante o sono, às vezes a gente tem essas experiências também, né, de encontrar, rever entes queridos, né, que já desencarnaram. A minha mãe direto tem sonhado com a minha prima, com a minha avó. Eu não me recordo de sonhar com elas, mas eu tenho ultimamente sonhado muito com vocês aqui do grupo, sonhos assim que eu vejo nitidamente todos nós ali juntos. Não sei o que estamos fazendo, mas estamos ali juntos. Então é gostoso essa sensação, né, que às vezes o sonho nos traz. E o próximo capítulo a gente entra na parte da ministra, né, que quando ela vai fazer aquela palestra falando sobre o pensamento, né, que a comunidade ali, a colônia, né, o nosso lar estava passando ali por aquela tensão por conta, né, da guerra, então estavam ali todos bastante tensos, com os pensamentos aí um pouco agitados, tumultuados, e a ministra veio para
acalmá-los, né? Para conversar um pouco a respeito dessa questão do pensamento, da importância do pensamento. E nosso lar, desde o momento que André Luiz entrou ali, que Lísias, né, logo nos primeiros capítulos, falou para ele, Clarencio, né, ainda enquanto ele estava no hospital, também disse para André Luiz, olha, reclamação é sinônimo de debilidade mental, algo assim, né? Quando você reclama, aqui você tem que manter o seu pensamento elevado, o seu pensamento agradecido, longe de lamentações, de coisas negativas. Lísias comentou com ele, né? Porque ele percebia na atmosfera de nosso lar aquela harmonia, aquela paz. E Lísias diz, bom, isso aqui é devido à harmonia de pensamento, né? O ambiente das pessoas que aqui estão. Há uma responsabilidade muito grande com a qualidade dos pensamentos, até mesmo porque por afinidade, quem não tinha pensamentos elevados, né, também não poderia ficar ali no nosso lar. Inclusive, Clarencio alertou André Luiz com relação a isso enquanto ele estava no hospital, que se ele continuasse com aquela conduta mental, que ele não poderia ficar em nosso lar, né? E quantas vezes, né, a gente aqui também já tem um pouco desse esclarecimento, a gente sabe, mas a gente baixa a nossa guarda, né? Hoje, agora, mais cedo, a gente estava comentando sobre isso. Então, realmente, o nosso pensamento, ele orar e vigiar, né? Tem já essa passagem de Jesus que já nos dizia isso. E no nosso dia a dia, nas tribulações, nos problemas, quantas vezes a gente não abaixa a guarda, entendendo que o nosso pensamento é por afinidade, entre planos também, quantas vezes a gente chega no ambiente, sente aquele ambiente pesado, né? Então, se lá no plano espiritual tem essa preocupação também, é um alerta, né, para nós que aqui principalmente, né, que a gente tem toda a maior parte, né, estamos imersos aí numa maior onda de pensamentos não tão elevados, principalmente agora, né? O tanto que o meio realmente nos influencia. Então, daí a importância da gente se esclarecer cada vez mais, da gente manter esse pensamento ativo no bem, na prece, quando a gente não consegue, quando fica com aqueles pensamentos repetitivos, com aquelas cenas, eu brinco muito, eu falo assim, a gente cria cenas hollywoodianas, assim, dos filmes mais trágicos na nossa mente, por pura ansiedade de coisas que nem sequer vão acontecer, né? Preocupamos a nossa mente, ou seja, ocupamos a nossa mente antecipadamente com coisas que nem sequer vão se materializar, né? Ou vão, dependendo da nossa postura, né? Daquilo que a gente continua alimentando. Então, a ministra, ela faz esse alerta lá no nosso lar, né? Nesse momento, ela diz, certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Olha que bonito isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais estar atento a essa força do pensamento, né? A gente está estudando o livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, que já diz, né, em todos os capítulos, essa conduta, né, que a gente tem que ter, e o primeiro capítulo lá, que a mente é o espelho da alma, né, falando do pensamento mesmo. Então, é uma preocupação que nós precisamos despertar e ter na nossa consciência cada vez mais, né, a questão do pensamento. E André Luiz, no livro Respostas da Vida, que por sinal esse livro é muito lindo, né, recomendo vocês lerem ou baixarem em PDF, que é um livro com lições lindíssimas, e ele fala, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, ou seja, eu vou criar tudo aquilo que eu pensar, né, em qualquer tempo. E é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então, assim, dá vontade de pegar essa frase e repetir ela o dia inteiro, né? A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso,
qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da sua mudança dos seus pensamentos. Então, assim, isso é tão importante, porque se a gente não compreende a importância do nosso pensamento, a gente vai dizer que somos vítimas, né? Que não existe essa questão da autorresponsabilidade, que a gente vai ficar aí à mercê da sorte, do azar, né? E aí onde que está a justiça divina? Eu acho incrível a gente ler biografias, histórias, né, de grandes nomes, de pessoas que fizeram grandes coisas pela humanidade, né? E a maioria dessas pessoas eram pessoas simples, né? Pessoas como nós, como eu, como vocês, com todas as dificuldades, as lutas, não eram pessoas assim extraordinárias, mas eram pessoas que tinham um pensamento fixo, um desejo ardente, um pensamento numa ideia, que essa ideia era uma ideia boa e focou nisso e não desistiu e conseguiram conquistar grandes coisas. Então, assim, exemplos não nos faltam. Por isso que conhece-te a ti mesmo é muito importante, porque quando a gente se conhece, a gente trabalha as nossas más tendências, a gente consegue entender o nosso pensamento, né? Eu sempre falo, pensou, sentiu, materializou. Então, olha para o que você está tendo na sua vida e faz o caminho inverso, né? Então, eu vou pensar diferente, vou sentir diferente, vou agir diferente para ter coisas diferentes. Parece muito simples, mas na verdade, essa questão do pensamento, eu mesma, né, quando me pego às vezes com um pensamento negativo ou criando essas cenas, né, hollywoodianas na minha cabeça, imaginando coisas que não são boas, que não é aquilo que eu quero, automaticamente a gente sente tristeza, a gente sente ansiedade, sente angústia. Então, hoje eu consigo, em grande parte, falar, não, o que eu estou pensando? O que eu quero? O que eu desejo? Eu desejo o contrário disso, então eu vou pensar o contrário. Então, eu quero sentir o contrário, eu quero agir de forma contrária, e automaticamente eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquila, até mesmo para poder fazer uma prece, até mesmo para poder me conectar melhor com a minha intuição, né, com os amigos espirituais que estão ali para nos guiar a todo momento, os nossos mentores, porque se a gente está naquele pensamento, né, naquele circuito fechado negativo de pessimismo e repetindo isso constantemente, até verbalizando isso, comunicando isso o tempo todo, até o nosso corpo se encurva, até a gente fica mais triste, a gente quer ficar em posição até fetal às vezes, né, de chorar e de se deprimir. Então, realmente, a gente precisa ter esse esforço de orar e vigiar, porque o nosso pensamento realmente, ele cria tudo, né, toda a nossa condição. E tá aqui, né, a gente tem inúmeros relatos sobre isso nos livros, então é muito importante, né, a gente pensar sobre isso. Fernanda, você ia falar alguma coisa? Você falou essa questão do pessimismo, entra até na questão da fé raciocinada, né, que a Ana Paula mencionou mais antes. Eu, por exemplo, eu sou muito pessimista, muito. E eu tenho que fazer um exercício diário para não me deixar levar por esses pensamentos, porque na hora que bate, até você conseguir controlar e entender que aquele pensamento talvez não seja seu, ou que não, eu não tenho que pensar assim, eu já fantasiei, eu já criei todas as histórias, eu já me desesperei e eu já tive crise de ansiedade, entendeu? Então, assim, essa para mim é a parte mais difícil, que é me livrar desses pensamentos e ter realmente essa fé raciocinada, acreditar que tudo vai dar certo, ou que, mesmo sabendo que existe uma força, mesmo sabendo que eu tenho proteção, mesmo sabendo, mas acho que a nossa cabeça faz com que a gente perca isso, né, na hora. Era isso. Tem um livro, Fernando, que eu vou te indicar para você ler, se você acha que te interessa. É um livro curtinho, é um livro de, sei lá, 70 páginas, é um livro que fala muito sobre essa questão das nossas crenças, né, os pensamentos, é um livro
ele é até um pouco simples na linguagem dele, até para quem está começando a ler sobre isso, entender um pouco dessa coisa do pensamento. Ele chama Os 4 Compromissos. É um livro muito, muito bonitinho, assim, nesse sentido de nos ensinar a entender um pouco sobre esse condicionamento nosso, de pensamento, de atitude. Então, ele fala sobre esses 4 compromissos que a gente tem que ter conosco, né? Com a nossa palavra, com a nossa postura. Enfim, você acha em PDF até na internet para baixar. É bem então eu vou baixar sim. Tá ótimo. Obrigada. É um livro bem bonitinho. Bom, aí para finalizar aqui o nosso capítulo, né, que é o caso de Tobias, que vai descrever, né, a questão do matrimônio, né, do casamento, em que Tobias conta para André Luiz, né, a situação dele. E aí André Luiz, né, nesse diálogo diz o seguinte: há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Porque ele ficou intrigado, né, com a situação ali de Tobias com as 2 esposas e vendo as 2 ali numa situação de harmonia, e acho que ele ainda não sabia, né, que ele iria se deparar, né, com essa situação, e ele ficou intrigado e curioso como ele era, né? Tobias foi contada a história, depois ele quis saber como que eles conseguiam manter aquela situação toda harmoniosa. Então as 2 contaram um pouco da história, né, das experiências, e que isso realmente acontece mais comumente, né? Então André Luiz quis saber como que ficaria essa questão. E uma delas, né, a Luciana, no caso, que foi a segunda esposa, né, de Tobias, ela diz para André Luiz o seguinte, né, o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis às soluções de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, o que aconteceu ali? Ela disse para ele que por aquele momento era necessário, seja para reparar, seja para auxiliar, mas que o matrimônio espiritual realmente daquelas almas que se buscam, que se amam, é alma com alma mesmo, né? E no caso dela, depois ela iria voltar a reencarnar com o noivo, né? Com aquele que sim o seu amor, né? O seu amado. E André Luiz, né, pergunta, mas como se processa o casamento aqui, né, no plano espiritual? Ele ficou curioso para saber. E Tobias disse para ele, pela combinação vibratória, pela afinidade máxima ou completa, né, entre 2 almas que realmente se amam e se buscam, né. Isso é muito bonito, né, a gente saber que essas ligações, elas realmente continuam. E aí, essa pergunta, né, que muita gente hoje se questiona, né, que a gente ouve muito falar, essa questão, existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas, né? E aí a gente tem a resposta aqui de Emmanuel, né, numa passagem que ele fala lá no Consolador, no 324, que ele fala o seguinte: somos os primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra, né? Não levar tudo ao pé da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrada: o Deus considerou que o homem não devia ficar só. Né? É muito bonito isso, a gente pensar que os espíritos se buscam, se unem, se mantêm unidos, constroem as suas famílias, né? De novo, a gente falou sobre isso, sobre a família espiritual, sobre os laços de família, a importância que é a construção, né, dessas relações, do amor, para que a gente possa, nessa encarnação também, ter o suporte, né, de ter um companheiro, de ter um parceiro, de construir as nossas famílias, esse amor, esse sentimento, esse respeito. Isso é realmente, acho que uma das coisas mais bonitas, né, que a gente vai constituindo a nossa família, tanto aqui quanto lá. Então, realmente, isso é uma dádiva.
que Deus nos oferece, né? Sem sombra de dúvidas. Para mim, assim, é belíssimo, é muito lindo. E a reflexão para a gente finalizar todos esses capítulos, que foram até capítulos curtos, né, do livro, com essa fala da ministra veneranda, né? O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, pelos nossos pensamentos, a gente vai decidir, né, qual caminho que a gente vai trilhar aí na nossa encarnação. Então, é isso. Esses capítulos de hoje que a gente estudou. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa. Pode abrir os microfones. Eu queria fazer um comentário num tema delicado, né? Que é o caso Tobias, lá, que tinha as duas esposas convivendo aí, e agora, né? Então, eu fico pensando que existe, sim, espíritos que são essas almas gêmeas, entre aspas, como bem disse, né, Emmanuel. Não vamos levar ao pé da letra, vamos entender realmente como uma afinidade tão grande que podemos chamar, né, dar um nome fantasia aí de almas gêmeas, porque no conceito de gêmeos, assim, nascer juntos, e não existe isso, não tem dois espíritos que nascem juntos. A gente já estudou isso, né? Então, nem vem ao caso comentar muito. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente ama muito alguém e tem uma situação, está lá no plano espiritual, onde já sublimaram uma série de maus sentimentos, do tipo ciúme. Então, se um deles pode pensar, puxa, se é a benefício de alguém, então eu libero o meu companheiro, minha companheira, né, essa alma gêmea, entre aspas, para ter uma vida com a outra, para justamente elevar isso. Então, eu acho que isso se encaixa muito bem, tanto que depois uma das esposas lá, né, na Terra, ela vai naturalmente ter a oportunidade de ver a pessoa que realmente ela convive com a pessoa que ela ama de verdade, né? Então, eu acho que a gente realmente não pode pensar de forma individualista, né? De forma egoísta. Não sou a favor né, da poligamia, não é isso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É a oportunidade para alguém crescer. Então, tanto como alguém pode ser irmão, numa ocasião, pode ser parente mais longe, pode ser esposo, esposa, pode ser pai, mãe, enfim, tudo que venha a fazer com que o resultado do crescimento espiritual seja positivo, seja efetivo. Então, ali nesse capítulo ele fica bem claro isso, né? Se não falado com todas as letras, mas é isso. A gente tem que sublimar o que, sabe, o que hoje está nos ancorando na inferioridade, né? O ancorando na imperfeição. Então, tudo que tiver a nosso alcance para que nos alavanque dentro das leis morais, ela, naturalmente, que ela é bem-vinda, né? Que ela tem a sua lógica de acontecer. Então, quando você falou, eu lembrei, assim, né? Eu fiquei matutando nisso aí. Sim, e o exemplo disso que você falou também é a Alcione no livro Renúncia, né, com o amado dela, né? Eles não ficam juntos, né? No próprio livro de Nosso Lar, a mãe do André Luiz fala, olha, o seu pai vai ser o pai das duas amantes dele. Então, é uma, sei lá, parece aquela dança das cadeiras, né? Então, É necessária, né, a reparação. e realmente vai. E aí vai desenvolver o amor, aí a gente vê uma série de conflitos, né? Familiares, tudo, mas que estão a caminho de se ajustar. Não importa o tempo que leve, né? Não importa que tipo mais
de mudança, né? De combinações vão acontecer. Mas, bem, assim como, pulando para o outro lado, né? Tem gente que é tão bairrista, tão nacionalista, ele se esquece que ele pode nascer num outro país, que é justamente aquele que está ou ele está em guerra, ou é aquele que ele fala mal, aquele que ele não suporta, aquele que, enfim, é Outro muito... sexo, Oi? o outro sexo, né? Homem ou É a mulher. mesma Mas coisa. aí teve exemplo, né? Dos espíritos falando. Nossa, você falou bem, porque aí eu me lembrei imediatamente de uma comunicação que você estava nessa ocasião, que um perseguidor ferrenho de mulheres, né? Quer dizer, ele achava que ele, não é perseguidor, mas ele tratava a mulher como ser inferior. E aí ele foi levado, né, a relembrar que ele foi mulher e negra. E até ele faz uma expressão, poxa, eu fui mulher e negra, né? Então era uma dupla decepção para ele, preconceituoso como era. E então esse relembrar do passado foi uma grande lição para ele, porque então a gente se esquece de tudo isso, que a gente já mudou tanto, né? De figura, né? De maneira de ser, do que foi. Por isso que essa doutrina ela é libertadora mesmo. Às vezes eu fico falando tanto assim, que eu falo, nossa, esse cara não para de falar desse jeito, não, mas é isso. A gente desperta. Quanta coisa não deixaria de existir ou de acontecer se a gente tivesse essa consciência levada a sério? Hermínio Miranda fala, poxa, que erro tão... Um dia a humanidade vai perceber o grande erro que foi ter tirado a reencarnação da Bíblia, dos evangelhos, principalmente evangelho, né? Então, se a gente sabe disso, muita coisa muda, muita coisa é assim, sabe, retrabalhada, reconsiderada. Tem um ponto que eu acho que vale a gente pensar um pouco, que é a lei do amor, né? Se a gente precisa aprender o amor incondicional, a gente também precisa aprender a se libertar dessas condições que a gente impõe para amar. E a única forma da gente fazer isso é mudando os papéis, né, durante as reencarnações. Uma hora, vamos supor, vem como pai e filha, depois vai vir como mãe e filha, depois vai vir como irmãos, aí vai vir num relacionamento. Eu estou dando essas ordens, mas essas ordens não têm a menor importância, né? Uma hora você vai... Essa pessoa... eu já vi casos assim, né? Às vezes a pessoa... são dois casais diferentes aí por venturas da vida que a gente não sabe por conta de todo esse magnetismo que envolve os nossos pensamentos. Esses casais se aproximam e essas pessoas não sabem muito bem como lidar com aquele sentimento, porque parece que conhecia essas pessoas, se conhecia antes, né? E daí vem aquele dilema moral entre você, olha, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quer dizer, a gente vai se impondo em todas essas posições. E essas posições também não é uma questão simples assim de expiação também. É porque é de exercício mesmo. Porque a gente tem que aprender a um amor que está muito além das condições que a gente vive aqui e das condições que a gente põe as pessoas também para poder amá-las. Então, eu acho que a beleza está nisso. Né? Eu fico meio receosa quando as pessoas também usam o núcleo familiar como se fosse um palco de duelos, né? E eu prefiro enxergar a família de outra forma. Né? A gente vai ter as nossas dificuldades, mas é um teatro para a gente vivenciar o amor. Né? E depois, quando a gente sai daqui, a gente sai mais... não é fácil, né? Não estou aqui dizendo que é fácil, que é uma dança, né? Às vezes é uma tragédia grega mesmo, né? Mas é dessa forma que a gente vai aprendendo também a se libertar, né, das condições que a gente sempre impõe ao outro, porque a gente fala muito eu te amo, né? Mas a gente não fala isso de maneira raciocinada, que é aquela forma de você falar assim, eu te amo apesar de tudo, né?
É esse que é o ponto. Eu acho que a gente tem que exercitar isso na medida do possível. Eu fiquei muito refletindo sobre isso enquanto vocês estavam falando. Eu ouvi um barulho, eu pensei que era alguém que estava falando junto comigo. Não, é a rua aqui de casa, não falo. Ah, tá. Eu entendi. Não, o pior é que eu entendi assim, posso? Aí eu falei assim, ai, nossa, ainda pode? Claro. Eu estava ouvindo um diálogo já. Mas, enfim. Eu fiquei pensando muito nisso, desde o começo, desde de quando começou, sabe? E veio assim. Bom, é isso. Muito bem. Mais alguém quer compartilhar? Só para reforçar, como esses capítulos são riquíssimos, né? A gente, eu acho, no meu caso, tá? Estou falando isso aí, que quando eu li a primeira vez o Nosso Lar, eu li meio assim, como se fosse um romance, sabe? Uma história. Aí depois, quando a gente vai conhecendo alguma coisa da doutrina espírita e relê, a gente vê que não é um romance, uma história, é contando uma situação, um caso, e tem uma profundidade muito grande, né? E aí, ele não é só lendo, né? Depois ainda que tem esse critério, mas é tendo essa oportunidade, como a gente está tendo aqui, de discutir, sabe, de esmiuçar, poder um pouco mais além do que a gente teria como indivíduo a capacidade de perceber. A gente E compartilha. o livro é muito do que o filme, na minha opinião. Mas O sempre. livro é muito mais rico. É raro quando é o oposto, mas é isso, né? Detalhes, tem. E outra, o livro, ele fala, assim, de mente para mente, né? Porque o que ele escreve, ele está querendo dizer, aí vem na cabeça da gente. As palavras são transformadas Verdade. como se ele falasse para a gente. Então, tem essa carga até emocional, né? Tudo tem isso. O filme, ele é dramatizado, é tudo. E é do jeito que o diretor entendeu. E às vezes ele acrescenta alguma coisa e tal, e aí vai, né? Mas faz a versão dele, né? Às vezes, e tem muita gente que leva, não estou falando desse livro, né? No Nosso Lar filme, mas muitos filmes vai totalmente diferente. E entra gente diferente na história e tudo. As pessoas saem achando que é história aquilo, que é um documentário, e não é, né? Então, mas no caso do livro, aí a gente está ouvindo o que o autor, nesse caso o autor espiritual, está falando. Você tem toda a razão, Kátia. O livro dá de 10 a 0 em qualquer filme, né? Assim. Eu vou defender o livro só assim, porque a professora adora defender livro, né? Então eu vou defender o livro. Porque a gente esquece do poder da nossa imaginação e a gente pensa que quando a gente está imaginando, a gente está abstraindo, né? Mas a gente está pegando lá no fundo da gente todas as nossas experiências passadas, mesmo que a gente não consiga visualizar isso, sentimentalmente a gente está fazendo isso. Então, quando a gente lê o livro, qualquer livro, né, independente, livro técnico fica mais difícil, mas qualquer livro, assim, a gente exterioriza aquilo que está guardado dentro da gente. Para mim, em particular, o filme foi assim, entendeu? Água com açúcar, né? Comparado comigo. Não, porque na minha imaginação, o Nosso Lar era uma coisa assim surpreendente, sabe? E daí no filme ficou muito, muito cidade. Daí eu falei assim, nossa, mas parece uma cidade mesmo, né? Que coisa. Mas aí eu lembrei, né, que é um humano encarnado que está pensando no cenário, né? Então. É verdade. Ana Paula, isso aí não acontece comigo quando eu estou na frente de um livro de matemática. Impressionante. Depende, né? Depende. O livro de matemática não tem esse poder sobre mim. Só queria falar isso aí, rapidinho. Tem um poder repelente sobre mim. Tem um poder repelente, exatamente. Eu não vou... acho que depende de como você abstrai, né? Para mim já é... Mas, enfim... Fez uma sessão coletiva, né? Quando no estudo, muito tempo atrás, né, Cátia? Acho que você estava presente. Não saberia dizer quem estava, mas na casa da pessoa que a gente se reunia lá, foi feita a projeção do Nosso Lar. Então, assistimos
do nosso lar. Assim, todo mundo ficou maravilhado, né? Aí terminou, acho que foi dar um pouco de água gelada, falou, olha, o filme é bonito, mas leiam o livro, vocês vão gostar muito mais, né? Vocês vão ter É, muito mais, assim, conteúdo, né? Pela substância mais rica, assim, né? E tem coisa que no filme não aparece, mas lá, olha, eu não me lembro totalmente do livro, do filme, mas o livro não conta o caso do Silveira, por exemplo. Então, Filme, né? o filme não conta isso. o filme não conta várias coisas, vários detalhes que ficaram de lado. Até Não dá porque não daria, né? Seria, agora, né? Não dá. né? Seria um filme. É. Tinha que ser um seriado. Pois é. Tá tudo. Mas é isso. Então, se vocês não têm mais nenhum comentário, a gente vai encerrar. Alguém sente de fazer a prece final? Alguém quer fazer? Não? Sempre a briga habitual. Não precisa, gente, se arrancar os cabelos. Sempre a mesma briga. Eu posso fazer rápido. Assim, não vou fazer tão elaborado, mas posso fazer. Obrigada, Ana Paula. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que nos reuniu hoje aqui, que nos trouxe novamente ao estudo, a toda a informação, a todo o conhecimento que nos foi dado a refletir, para que possamos efetivamente colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas pequenas decisões, nos nossos olhares aos nossos companheiros de jornada, nós possamos olhá-los como espíritos que estão evoluindo assim como nós aqui. E que saibamos exercer tanto o amor, quanto o perdão, quanto a tolerância, a paciência. Pois somente assim é que iremos evoluir na nossa jornada espiritual. Que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja. Muito bem, gente. Graças a Deus.